Temos informações importantes envolvendo o Gerson, o Zenit pagar a multa rescisória e levar o Gerson. Vamos trazer todas essas informações, porque a qualquer momento o Zenit pode pagar a multa rescisória do Gerson, contratar o jogador e com isso o Flamengo perdeu o jogador por 25 milhões de euros. Teve também entrevista coletiva de apresentação do Jorginho. E Jorge Carrascal, tem novidade? A imprensa internacional está dizendo que o Flamengo aumentou a proposta. Eu procurei o Flamengo para saber se é verdade e vou trazer também no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, soltarem o dedo no like, ativarem a notificação, compartilha também esse vídeo com geral aí, com os amigos, com os familiares, mesmo não sendo torcedor do Flamengo, mas compartilha. De 1 em 1, a gente chega a 1 milhão um dia, quem sabe. Vamos em frente, galera, vamos para as informações. Eu vou começar falando dessa apresentação do Jorginho. Cara, eu gostei da apresentação dele. Você vê no semblante dele, ele extremamente animado, energia boa, sorridente. Você vê que ele está motivado para iniciar essa trajetória dele com a camisa do Flamengo. Hoje, inclusive, ele teve o primeiro treino. O Flamengo divulgou fotos dele treinando no campo, correndo ao lado do técnico Felipe Luiz. E, repito, não podemos normalizar essa contratação, porque é um baita reforço. Um jogador de nível Europa real, onde ele estava jogando. No Arsenal, eu vejo muitos rivais, torcedores rivais debochando. Ah, tá vindo agora porque não tem mais espaço no Arsenal. Gente, ele teria espaço em várias outras grandes equipes do futebol europeu, mas optou pelo projeto do Flamengo. Ele até explicou isso, entende que nesse momento da carreira é o momento ideal, a hora certa para ele fazer esse movimento, se transferir para o futebol brasileiro e vestir a camisa do Flamengo. E é um contrato longo também, né? 3 anos de contrato com um bom salário que ele vai ter aqui no Flamengo. E a apresentação dele, repito, foi muito boa, ele rindo bastante. E eu vou pegar aqui a principal declaração dele, pelo menos na minha opinião, porque quando ele foi questionado sobre posição e função que ele gosta de fazer em campo. E a resposta dele, que eu achei bem sincera, ele poderia ter enrolado, ter saído pela tangente. A resposta dele foi o seguinte: a posição em que me sinto mais confortável é como 5, ajudando na construção, na saída de bola, quebrando a pressão adversária e facilitando o jogo dos companheiros. Mas não tenho problema nenhum em atuar como segundo volante também. Fecha aspas. Por que eu falei isso aqui? Porque eu, por exemplo, eu imagino o Jorginho sendo titular ao lado do Pulgar. Mas quando ele diz que onde ele se sente mais confortável é a função de 5, que hoje é a do Pulgar, fica difícil para ele brigar por essa titularidade, porque hoje o Pulgar está jogando muita bola. Embora o Jorginho, no nível técnico dele, na plenitude, no prime dele, como a gente gosta de falar, eu acho que é um jogador mais completo que o Pulgar. Mas hoje, para mim, é inviável tirar o Pulgar do time. Eu acho que o Pulgar é titular absoluto na equipe do Flamengo. Então, mas ele falou também que pode jogar como segundo volante. Eu acho que ali seria o ideal para o Flamengo. Pulgar e Jorginho atuando juntos, com todo respeito ao De La Cruz. Gosto muito do De La Cruz, mas a parte física dele deixa a desejar em vários momentos, entre aspas, ele deixa o Flamengo na mão e o Jorginho chega... nunca teve problema físico, tá? Recentemente ele teve uma lesão, mas não foi culpa dele, acabou caindo de mau jeito, mas questões físicas, musculares, dores em joelho, não é a do Jorginho não, só você pegar o histórico dele aí. Então, gostei da apresentação do Jorginho, que seja uma passagem dele pelo Flamengo de muito sucesso e conquistas. Vamos para a informação principal desse vídeo, que é sobre o Gerson. Hoje, mais cedo, achei que ia ter um dia mais tranquilo, por não ter jogo do Flamengo. Tava eu fazendo a minha escada lá na academia, como eu gosto de fazer, meia horinha todo dia, por volta das 11 horas da manhã, e recebo uma informação importante. Olha, Gerson e Zenit já tem um acordo, base salarial, tempo de contrato. Aí eu, beleza, vou apurar. Entrei em contato com um dirigente do Zenit, tive a sorte dessa pessoa responder, e sempre me responde, não sei porquê, deve ir com a minha cara há muito tempo, sempre me responde, e ele falou, sim, é verdade, nós temos um acordo com os representantes do atleta, questão de salário já está tudo ajustado, tempo de contrato também já está tudo ajustado, agora resta a gente pagar a multa rescisória ao Flamengo. E quando a gente fala isso resta, porque não precisa negociar com o Flamengo, é chegar e pagar a multa rescisória. O Flamengo acha que o Zenit não vai fazer isso, por ser um jogador de idade elevada para nível Europa, 28 anos, um jogador que já foi 2 vezes para a Europa e voltou ao futebol brasileiro, ou seja, teoricamente, isso é levado em consideração também. E também o Flamengo achava que o Gerson não fosse aceitar por ser um futebol, digamos assim, que ele irá se esconder.
tal como aconteceu com o Luiz Henrique, atacante que estava aqui no Botafogo, foi para o Zenit. O Flamengo achava que o Gerson não fosse topar, mas o Zenit confirma que já tem um acordo com os representantes do Gerson, inclusive na apuração junto a pessoas que representam o Gerson, eles também confirmam que de fato há um negócio bem avançado, e eu soube também que o Zenit tentou parcelar a multa rescisória. O valor da multa rescisória é 25 milhões de euros. Hoje, na cotação, dá em torno de 158 milhões de reais. O Zenit tentou parcelar, e o Flamengo, através do presidente BAP, virou para o Zenit e falou: esquece, não tem isso de parcelar, vocês querem levar? Beleza, vocês vão ter que pagar à vista, valor integral à vista, no cash, como está em contrato entre Flamengo e Gerson, que a multa rescisória tem que ser paga à vista. Então, de fato, já tem um acordo entre as duas partes. Agora resta saber se o Zenit irá pagar a multa rescisória ou não, porque pagando a multa rescisória, o Flamengo nada pode fazer e, entre aspas, vai perder o jogador por 25 milhões de euros. O Flamengo apenas aguarda, não tem muito o que fazer, não tem isso de negociação. E só mais um detalhe que é bem importante: o salário oferecido pelo Zenit ao Gerson é 3 vezes maior ao que ele recebe atualmente depois da renovação de contrato com o Flamengo. Então, eu diria, se eu tivesse que chutar aqui, eu confesso para vocês que eu não sei o valor exato do Gerson atualmente no Flamengo, de salário, mas se eu tivesse que chutar, o Gerson indo para o Zenit, ele não vai ganhar menos de 3 milhões e meio de reais por mês. Duvido. Fora as bonificações aí por jogo, meta por gol, com certeza os russos pagam muito bem, obrigado, tanto é que por conta disso que os clubes, que os jogadores acabam aceitando ir para o Zenit. Agora eu vou dar minha opinião. Gente, na boa, eu estou cansado desse lero-lero, desse papinho chato, toda janela de transferência. Porque o Gerson pensa em sair. Porque o Marcão tá falando que o Gerson ganha pouco, não sei o quê. Na boa, ele quer ir, vá. Eu sou um cara, eu falando como torcedor agora, eu sou um cara que eu gosto muito do Gerson. Para mim, o Gerson joga muita bola. Para mim, ele representa a torcida do Flamengo dentro de campo, de verdade. Agora, toda janela de transferência é esse zum. Porque isso, porque tem proposta, porque pode sair a qualquer momento. Gente, isso é muito chato. Gerson aceitou a proposta? Mas não é o Gerson, é o pai dele. Então, o Gerson que vire para o pai dele e fala assim: pai, para com isso, porque eu não quero sair do Flamengo. Porque não dá. Mas é o pai dele. Gente, fazendo uma comparação aqui rapidamente, é igual o Neymar e o pai. Cara, o Neymar pai faz aquilo tudo porque o Neymar filho permite. Se o Marcão faz isso tudo, é porque o Gerson permite. É porque o Gerson está ciente. Não dá pra gente, entre aspas, ficar aceitando porque é uma atitude do pai. Não, o pai dele é um dos representantes também. Então o Gerson que vire para o pai dele e fale: cara, para com isso, porque eu quero ficar no Flamengo. Ou não, ou chega e fala: beleza, eu quero ir. E vai então, porque toda janela de transferência é isso. É muito chato. O Flamengo acabou de renovar o contrato com ele. Aí ele vai lá, aceita um contrato do Zenit. Cara, o Flamengo renovou tem, 3, 4 meses atrás. Tem nem 6 meses, pô. É muito chato isso. Isso atrapalha o ambiente do Flamengo. Hoje, na entrevista coletiva do Jorginho, o José Boto teve que, entre aspas, fazer uma graça sobre esse assunto, jogando uma indireta. Provavelmente pro pai do Gerson, ou até mesmo pro Gerson. Porque isso é muito chato. Se o Gerson aceitou a proposta do Zenit, então vai. Cara, o Flamengo passa. O Flamengo passa. O Flamengo fica, o Gerson passa. O Gerson não é maior que o Flamengo. É um jogador extremamente importante, nível seleção brasileira, tanto é que está lá na seleção brasileira. Agora, se ele aceitou de fato a proposta, que vá então, que o Zenit pague a multa rescisória e leve o Gerson. Vai fazer muita falta? Vai. Mas eu quero saber qual outro clube, ou o próprio Flamengo, que vai conseguir vender um jogador de 28 anos, meia, que não decide jogo. Isso precisa ser dito. Ele não tem números que comprovem que ele decide jogo. E quando eu falo decide jogo, é tipo o Arrascaeta, que faz tantos gols por ano, tipo o Pedro, que faz tantos gols por ano. É um jogador muito importante para o meio de campo do Flamengo, sem sombra de dúvidas. Mas qual outro jogador de 28 anos o Flamengo ou qualquer outro clube vai conseguir vender, entre aspas, por 160 milhões de reais, que é o valor atual pela cotação do dia hoje? Nenhum. Então, eu tô cansado desse lero-lero, desse disse-me-disse em toda a janela de transferência envolvendo o Gerson. Que aí, vá. Agora, não fica nessa enrolação a todo momento, sendo que acabou de renovar o contrato. Jorge Carrascal, a imprensa internacional está dizendo que o Flamengo aumentou a proposta
para 11 milhões de euros, mais 2 por bonificação, ou seja, podendo totalizar 13. O Flamengo nega, disse que a proposta continua sendo a mesma, de 10 milhões de euros e sim, mais 2 por bonificação, totalizando 12 milhões de euros. O Flamengo continua negociando, já sabe que não vai ter o jogador para a Copa do Mundo de Clubes, já entre aspas, desistiu, jogou a toalha, mas continua tentando a contratação desse jogador, porque é óbvio que entende que o jogador vai agregar para o segundo semestre em diante. Explodiu no ninho do urubu e abalou a nação. O Zenit da Rússia avisou que vai pagar a multa rescisória de Gerson. Isso mesmo, parceiro, o Coringa, capitão e alma desse time, pode estar de malas prontas. E o detalhe mais tenso, agora a decisão está nas mãos do próprio jogador. O Flamengo já deixou claro que não quer vender ninguém, mas também afirmou que, se a multa for paga e o jogador quiser sair, não tem o que fazer. O valor? 25 milhões de euros, cerca de 159 milhões de reais, e os russos estão prontos para desembolsar esse dinheiro. A diretoria exige que o pagamento seja à vista, mas o Zenit, mesmo tentando parcelar, já sinalizou que, se for necessário, paga tudo de uma vez. Ou seja, Gerson só fica se quiser. A diretoria do Mengão até tentou segurar a onda, soltou comunicado dizendo que não vai negociar ninguém, que só sai com pagamento integral de multa. Mas, na prática, o poder está com o jogador. E é aí que a tensão cresce. Porque Gerson já demonstrou estar inclinado a aceitar o projeto do Zenit. A proposta financeira é gigantesca, daquelas que mudam a vida de qualquer atleta. E o lado esportivo também pesa. Os russos ofereceram um plano de destaque pensando até na Copa do Mundo de 2026. O Flamengo, por sua vez, fica só esperando a decisão, de mãos atadas. E o torcedor já começa a imaginar o time sem o Coringa, e isso, meu amigo, dói demais. A reta final antes do Mundial pode ser marcada por uma das perdas mais sentidas dos últimos anos. Agora presta atenção nesse detalhe que pouca gente viu. Em abril, Gerson renovou com o Flamengo até 2030, teve aumento de salário e subiu pro top 10 dos maiores vencimentos do elenco. Só que, em troca disso, a diretoria aceitou reduzir drasticamente o valor da multa rescisória. Antes, era de 200 milhões de euros, isso mesmo, mais de 1 bilhão de reais. E caiu para apenas 25 milhões. A justificativa? Uma contrapartida, já que o clube não conseguiu bater a pedida salarial do jogador. Só que essa redução abriu uma brecha que agora pode custar caro. O que parecia um acordo para manter o ídolo virou uma porta aberta para a saída, justamente num dos momentos mais decisivos da temporada. E o Zenit, que já tinha tentado contratar o jogador no início do ano, voltou com força, dessa vez, com um caminho mais curto. E agora, nação, a bola está nos pés de Gerson. O Zenit avisou, vai pagar. O Flamengo respondeu, só libera se for à vista. E o jogador está balançado. Com o Mundial de Clubes batendo a porta, Gerson sabe que deixar o Flamengo agora não seria bem visto pela torcida. Mas ao mesmo tempo, a proposta é daquelas irrecusáveis, salário astronômico e chance de se firmar na Europa com força total, pensando até em seleção. A diretoria já se posicionou, não vai brigar na justiça ou fazer jogo duro. Se ele quiser ir, vai. O que tá pegando é o timing, porque a saída só deve acontecer depois do Mundial, mas a cabeça de um jogador já negociado nunca é a mesma. A pergunta agora não é mais se, mas quando, e se o Flamengo já deve se preparar para buscar uma reposição de peso. E aí, nação, o clima é de incerteza total. A torcida, que sempre abraçou o Gerson, agora vive a tensão de ver o capitão deixar o barco no meio da missão. O Mundial de Clubes é logo ali, e perder o Coringa, um dos pilares do elenco, pode ser um golpe profundo no projeto do Flamengo para conquistar o mundo. A diretoria fez o que pôde, mas a brecha da multa reduzida abriu caminho para o Zenit agir com frieza e estratégia. Resta agora esperar a decisão final do jogador. Enquanto isso, a nação observa, apreensiva, e já começa a discutir quem poderia substituir Gerson à altura. A resposta ainda não existe, mas uma coisa é certa, perder o 8 agora seria mais do que uma saída, seria uma ferida aberta no coração rubro-negro.